Mesmo sem te conhecer bem, posso afirmar que você nasceu há muitos anos, provavelmente no passado recente ou até mesmo no milênio anterior. O que acontece é que a cada ano que passa, você se sente cada vez mais envelhecido, com mudanças sutis que se acumulam ao longo do tempo. Em algum momento de sua jornada, você percebe que a cada dia que passa, estamos mais próximos do nosso fim. Os dias podem parecer longos, mas os anos passam rápido. Você sente que não terá tempo suficiente para realizar todos os seus desejos, como conhecer todos os países, aprender todas as línguas ou desvendar os mistérios do universo. No fundo, você sente que, se fosse mortal, teria tempo para realizar seus sonhos. No entanto, um dia você percebe que seus amigos estão envelhecendo enquanto você parece ter parado no tempo. Não há sinais de envelhecimento em seu rosto, não fica doente, até mesmo após acidentes graves, você não morre. Nesse momento, você começa a suspeitar que talvez tenha se tornado imortal, tornando a morte uma impossibilidade para você. Inicialmente, isso pode parecer um sonho e você fica animado para realizar coisas inéditas na Terra. Mas agora, sua jornada segue em direção ao futuro incerto como uma pessoa imortal. Nos 5 primeiros anos como mortal, o conceito de tempo já não representa um problema. A sensação de infinitude permite que você inicie diversas atividades sem o temor de ficar sem tempo para concluí-las. Começa séries, livros, filmes e aprende novos idiomas, pois sabe que terá toda a eternidade para aproveitar cada uma delas. Até mesmo no trabalho, a pressão diminui, pois não há necessidade de correr para cumprir metas e objetivos em um curto espaço de tempo, afinal, toda a vida se estende diante de você. À medida que completam-se 10 anos, não há urgência em formar uma família ou conquistar o emprego dos sonhos. A vida flui suavemente, sem a ansiedade de realizar tudo rapidamente. Nesse momento, a imortalidade parece uma verdadeira bênção, pois permite que você molde sua vida em seu próprio ritmo. Essa liberdade de tempo se torna um dos aspectos mais preciosos proporcionados pela imortalidade. 50 anos se passaram. Gradualmente, seus amigos e familiares começam a envelhecer de forma mais acelerada em comparação a você. Embora seja um processo natural da vida, você ocasionalmente experimenta emoções estranhas, mas entende que faz parte da experiência humana e que todos sobrevivem a essas mudanças. Enquanto isso, testemunha o avanço exponencial da tecnologia, com inteligências artificiais realizando feitos impressionantes que tornam até mesmo o ChatGPT um recurso pré-histórico. A humanidade chegou a Marte, e você acompanhou, em tempo real, a transmissão dos primeiros passos dos seres humanos no planeta vermelho, assim como seus avós testemunharam a chegada à Lua. 100 anos se passaram, e a ciência alcançou patamares jamais imaginados. Doenças que pareciam incuráveis são agora tratadas em uma visita rápida ao pronto-socorro. Questões da física que perduraram por décadas encontraram suas respostas. A gravitação quântica é tema de estudo em faculdades, paradoxos foram solucionados, e a mecânica quântica deixou de ser um enigma para físicos e filósofos. Cada dia você desperta com um desejo insaciável por conhecimento, e o tempo não é mais um fator limitante. Tudo o que deseja aprender, você tem tempo de sobra. Contudo, à medida que a vida segue, você percebe a despedida gradual dos seus familiares e amigos. Os rostos familiares que acompanharam seu crescimento pessoal e intelectual agora se transformam em memórias em sua lista de contatos, que se torna cada vez mais inativa no celular. Apesar dos avanços da medicina, que prolongaram suas vidas, eles não conseguiram alcançar a imortalidade que foi concedida a você. Pela primeira vez, confronta o lado sombrio e ser um imortal e começa a questionar se a dor inerente à imortalidade é um preço justo a pagar. 150 anos se passaram, a solidão é uma companheira constante quando você se torna o ser humano mais antigo vivo. Viver em uma época em que todos que você conheceu já partiram, relembrando guerras e suas causas, enquanto observa a humanidade repetindo os mesmos erros, gerando novos conflitos. O aquecimento global atingiu níveis extremos, desencadeando crises climáticas, políticas e ambientais ao redor do mundo. Mesmo em um país desenvolvido, as consequências são sentidas diretamente, adaptar-se a eventos climáticos extremos tornou-se parte da rotina. Parece que nenhum canto da Terra escapa de chuvas torrenciais ou secas devastadoras. O aumento do nível do mar, causado pelo derretimento das calotas polares, levou ao desalojamento de territórios, transformando a crise de refugiados em uma questão global. Conflitos territoriais, energéticos e sociais, como a fome e a escassez de água, são comuns e você se questiona como a humanidade chegou a esse ponto, tendo tanto tempo para se preparar. Passaram-se 500 anos, o avanço tecnológico é impressionante, e termos como crise energética são relíquias do passado, lembrados apenas nos museus. As notícias do mundo inteiro celebram o avanço alcançado, a escassez de energia é coisa do passado, graças à escala 1 de cada cheve que revolucionou a questão energética. Apesar disso, a ideia de habitar outros planetas ainda é algo distante.
A humanidade estabeleceu colônias permanentes na Lua e em Marte, contando com pesquisadores e militares, mas ainda enfrenta desafios para que Marte seja habitável em larga escala, devido às diferenças significativas em relação à Terra. Passaram-se 800 anos, a população foi drasticamente reduzida devido às diversas crises ambientais que assolaram o planeta. Algumas regiões agora são inabitáveis, e esse cenário te choca ao comparar a cultura que testemunhou séculos atrás com a nova realidade da humanidade. Com uma sede insaciável por conhecimento, você mergulha profundamente nos estudos de sociologia para entender a sociedade atual, que é tão distinta daquela em que nasceu. Professores o veem como uma figura quase lendária, um ser que viveu nos anos 2000, uma era que eles só conhecem pelos livros de história, assim como você ouvia falar das pessoas que viveram na Idade Média. No entanto, é desafiador provar a veracidade do seu vasto conhecimento acumulado, uma vez que a maior parte das informações foi perdida ao longo do tempo. Armazenar todos os dados da humanidade em discos rígidos pode não ter sido a opção mais adequada, tornando difícil a validação do seu imenso saber. Passaram-se 1000 anos, o avanço tecnológico atingiu um nível impressionante, culminando na terraformação de Marte, que agora se tornou habitável. Além disso, algumas luas de Saturno e Júpiter também se mostraram adequadas para abrigar colônias humanas. Nesse cenário, você, sendo imortal e inabalável, pode ser considerado pelos governos para participar dessas grandiosas expedições espaciais. Sua condição de imortalidade torna você a pessoa ideal para explorar o espaço, sem receio de danos físicos ou perigos letais. A possibilidade de ser escolhido para tais empreendimentos é empolgante, pois você é uma valiosa fonte de conhecimento e experiência, capaz de contribuir de forma única para essas missões interestelares. Após 10.000 anos, a conclusão inevitável é que nada se compara à Terra que você conheceu há 10 milênios. O tempo trouxe grandes mudanças, os polos magnéticos se inverteram e agora a Antártida é o norte magnético. Infelizmente, boa parte da informação digital que preservava milênios de história se perdeu no decorrer desse processo. Com tantas transformações, o próprio passado parece ter perdido o sentido, tornando-se quase inimaginável recordar como era viver naquela época. Para alguém que viveu por milhões de dias, um único dia se torna algo tão insignificante que é difícil de compreender. O tempo se estende de maneira colossal diante de você, e a sensação de distância entre o passado e o presente é tão abismal que é quase indescritível. Após 50.000 anos, de volta à Terra, testemunho a entrada do planeta em uma nova era glacial devido a mudanças em seu eixo de rotação. Os resquícios do aquecimento global causado pelas atividades humanas parecem ter retardado esse processo, mas a inexorável transformação climática está em curso. Recordo vagamente do colapso anterior causado pelo aquecimento global, mas desta vez é uma mudança diferente, uma nova provação para a humanidade e a vida na Terra. O planeta revela sua natureza imprevisível em escalas muito maiores do que aquelas que conhecemos em uma vida humana. A escassez de alimentos se torna uma ameaça, levando à extinção de espécies adaptadas ao calor e afetando negativamente a sobrevivência da própria humanidade. A Terra mostra sua face implacável e frágil, mostrando que mesmo a imortalidade não é garantia de segurança diante das forças naturais que moldam nosso mundo. Enquanto observo as mudanças ocorrendo ao meu redor, percebo que me tornei o organismo mais antigo de todos os tempos. É uma experiência solitária, onde as pessoas que conheci, amei e compartilhei histórias tornaram-se pó há milênios. A sensação de perda é indescritível, mas também sou movido pela admiração e reverência por estar presente para testemunhar a grandiosidade e a fragilidade do tempo e da vida neste planeta. Após 100.000 anos, a solidão na Terra é quase insuportável, e a busca por conexão leva-me a considerar as colônias humanas em Marte e nas luas dos gigantes gasosos. Até mesmo Plutão, outrora considerado apenas um pequeno planeta distante, agora é uma possibilidade devido ao avanço tecnológico que permite enfrentar o frio extremo. Contemplando o céu noturno, observo as supernovas brilhando em galáxias vizinhas, e isso traz à tona lembranças da humanidade no ano de 2021. Naquela época, as pessoas ficavam entusiasmadas com a possibilidade da Betelgeuse entrar em supernova, e até acompanhei a saga através das redes sociais, como o Twitter. Essa recordação traz uma nostalgia avassaladora, relembrando como a humanidade era diferente naquela época. Será que aqueles que viveram em 2021 reconheceriam o mundo em que estamos agora? A evolução tecnológica e as mudanças drásticas na Terra poderiam tornar irreconhecíveis os lugares e as pessoas. O que eles diriam sobre nossa jornada através dos séculos? Será que a humanidade ainda trilhou um caminho de sabedoria e paz, ou caiu em armadilhas e erros repetidos do passado? Enquanto as estrelas cintilam no firmamento, as incertezas do futuro e a saudade do passado se entrelaçam em minha mente imortal. A imensidão do tempo e do espaço me faz refletir sobre a efemeridade da vida humana e as maravilhas e desafios que aguardam os que ousam explorar o desconhecido. Após 500.000 anos, a humanidade ainda mantém um carinho especial pela Terra,
E mesmo à distância, notícias continuam a chegar sobre o que acontece no planeta. Os vulcões tornaram-se cada vez mais ativos, dando início a um intenso processo de efeito estufa. Relatos chegam até mim, contando que um asteroide considerável atingiu a Terra, resultando em condições ainda mais adversas para a vida. A vegetação e pequenos animais são os únicos sobreviventes em um cenário cada dia mais desafiador. Após 1 milhão de anos, a situação na Terra piorou consideravelmente. Um gigantesco supervulcão entrou em erupção, lançando gases na atmosfera que bloqueiam parte da luz solar. Isso selou o destino dos animais e grande parte das plantas, levando-os à extinção. A própria superfície do planeta tornou-se inóspita, e qualquer tentativa de retornar é impossível. Os registros mostram que a Terra se tornou um lugar inabitável. Neste ponto, toda a humanidade e a vida animal sobrevivente encontram-se espalhadas pelos planetas e luas que os humanos colonizaram. As colônias espaciais são agora o refúgio para a sobrevivência das espécies que outrora habitaram o planeta-mãe. Apesar das dificuldades enfrentadas, os humanos mantêm a esperança de preservar a vida e a cultura que começou na Terra, mantendo-se conectados às suas origens mesmo através das vastidões do espaço. A busca por um novo lar e a sobrevivência em ambientes alienígenas tornam-se o novo capítulo da história humana. Após 50 milhões de anos, decido que é hora de ver a Terra novamente antes que ela se torne ainda mais irreconhecível do que já é. Em minha nave, utilizo diferentes comprimentos de onda para enxergar a superfície, uma vez que a atmosfera está densamente tomada por gases e vulcões em constante atividade. O impacto de um grande asteroide tornou a atmosfera opaca, impossibilitando a visão direta do planeta. Porém, mesmo com todas as dificuldades, consigo observar que os continentes estão passando por mudanças significativas. Uma nova massa de terra emergiu da fusão da África com a Ásia, criando um novo e colossal continente. É uma cena impressionante e inspiradora. Agora, aguardo ansiosamente pela possibilidade das Américas se juntarem, completando esse processo fascinante de colisão e união continental. Apesar da paisagem ter mudado drasticamente, o amor pela Terra permanece forte em meu coração. Mesmo diante das transformações e do passar dos milênios, a conexão emocional com o planeta que um dia foi lar para a humanidade ainda permanece viva em mim. Observar essas mudanças me faz refletir sobre a transitoriedade de tudo na vida e a importância de preservarmos e cuidarmos do nosso lar, seja na Terra ou em qualquer outro lugar do cosmos que o futuro nos reserve. 200 milhões de anos após o presente, a partir deste ponto, você sabe que não é seguro se aproximar da Terra. Suas visitas ao planeta chegaram ao fim, e é hora de se despedir do lugar onde nasceu. O sistema solar enfrenta o risco de ser atingido por uma explosão de raios gama, tornando qualquer proximidade com a Terra extremamente perigosa. 500 milhões de anos se passaram, e você é o único ser humano vivo que não tem mais noção de tempo. Milhões de anos atrás parecem ter acontecido apenas ontem para você. Agora, você vive nas escalas de tempo do universo, preocupando-se com o futuro distante e as questões do amanhã. Você percebe que muito em breve o sistema solar inteiro se tornará inóspito para a vida. O Sol está começando a ficar mais quente, e sua luminosidade aumenta gradativamente. Planetas como Mercúrio e Vênus se tornaram inabitáveis e inalcançáveis, e a Terra também não pode mais ser habitada. É uma situação triste e solitária, pois você é a testemunha final dos destinos dos planetas e do sistema solar. A evolução do universo acontece diante de seus olhos, enquanto você enfrenta o isolamento e a incerteza em meio às mudanças cósmicas. 1 bilhão de anos se passaram, e a luminosidade do Sol aumentou ao ponto de tornar a vida impossível, inclusive em Marte. A Terra está sendo completamente frita pela intensa luminosidade solar, e o nível de gás carbônico na atmosfera caiu drasticamente, levando à morte das últimas plantas. O final da vida na Terra chegou, e você é o último ser vivo nascido no planeta. A última pessoa que testemunhou a Terra como era há muito tempo atrás já não está mais viva. 2 bilhões de anos se passaram, e a Terra está pior do que Vênus quando você nasceu. Ela está irreconhecível, transformada em apenas uma rocha sem oceanos e atmosfera, devido à evaporação causada pelo aumento da luminosidade solar. O campo magnético também deixou de existir. Enquanto isso, outros planetas do sistema solar estão se aquecendo. Contudo, em meio a essa desolação, uma visão reconfortante é a de Andrômeda, que agora ocupa uma boa parte do céu. Ela está tão próxima que em breve ocorrerá a colisão das duas galáxias, um espetáculo cósmico que você terá o privilégio de testemunhar. 5 bilhões de anos se passaram, e mesmo com a vista inacreditável da galáxia de Andrômeda, que cresce cada vez mais no céu, você se preocupa ao ver o Sol se transformando em uma gigante vermelha, engolindo os planetas Mercúrio, Vênus e a Terra. Uma sensação estranha toma conta de você ao perceber que tudo e todos que você conheceu deixaram de existir, sendo engolidos pelo Sol. No entanto, não há tempo para chorar pelo fim do seu planeta natal, pois outro problema surge diante dos seus olhos.
8 bilhões de anos se passaram, e o Sol alcança o status de gigante vermelha. Ele se tornou mais frio e menos massivo, o que significa que a força gravitacional diminuiu. As órbitas dos planetas se distanciam das originais, resultando em um caos no que restou do Sistema Solar. Meteoros e cometas perturbados bombardeiam os planetas remanescentes, causando colisões e caos celeste. Nada pode ser feito para evitar esse destino, e você não pode reclamar da visão que tem. A fusão de Via Láctea e Andrômeda ativou um processo extremo de formação estelar, e sua visão é preenchida por estrelas brilhantes e nebulosas, formando novas estrelas. 10 bilhões de anos se passaram, e o Sol agora se tornou uma anã branca. O Sistema Solar praticamente deixou de existir, com alguns planetas escapando da força gravitacional. Tudo está caótico, e é nesse momento que você finalmente decide pegar uma nave e explorar o resto da galáxia, algo que os humanos tentaram antes, mas você sempre voltava para o lar. No entanto, agora você não tem mais um lar e está cansado de perder tanto. Decidindo explorar a galáxia por conta própria. 20 bilhões de anos se passaram, e a galáxia está completamente pintada de várias cores. Algumas são visíveis a olho nu, enquanto outras dependem dos sensores instalados na sua nave. Estrelas estão se formando intensamente, e os buracos negros supermassivos se fundiram e ficaram ativos por um bom tempo. Foi um momento mais brilhante que você já viu no universo, e pela primeira vez desde que você se tornou imortal, consegue ver um lado positivo em tudo isso. Daqui a 50 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea vão se fundir, e você estará vivo para testemunhar esse espetáculo na primeira fila. 100 bilhões de anos se passaram, e você está testemunhando o último processo de formação de estrelas diante dos seus olhos. O céu vai gradualmente ficando mais escuro. Com 150 bilhões de anos, chegou o momento que você mais temia, é impossível enviar um sinal para outras galáxias, a expansão do espaço-tempo impede a troca de informações. A última chance de explorar uma galáxia diferente se foi, caso você tivesse decidido fazê-lo, agora estaria preso nela fisicamente, sem acesso ao mundo exterior. A sensação de isolamento se torna mais forte, e o céu noturno está cada vez mais escuro. Com 500 bilhões de anos, as galáxias começam a ficar menos luminosas, pois as estrelas estão começando a morrer, e apenas estrelas avermelhadas sobraram. Tudo no universo começa a ficar invisível para você. As galáxias mais próximas já atingiram uma distância em que estão fora do alcance do universo observável, e a luz externa não chega mais até você. A única coisa que ainda consegue ser enxergada é a Milky Metro, que é a junção de todas as galáxias que um dia compunham o grupo local. Com 5 trilhões de anos, o momento de formação estelar passou, as estrelas da Milcrome estão começando a se apagar lentamente, e as mais brilhantes estão deixando de existir. Fora da Milquidromeda, você não pode mais ver nada, apenas escuridão total, e nada mais chega até você. Com 10 trilhões de anos, as estrelas pararam de ser formadas no universo, restando apenas algumas anãs vermelhas que ainda existem. Elas vão te acompanhar por pelo menos uns 10 trilhões de anos pela frente. Você adota uma estrela anã vermelha como um novo lar e decide ficar em sua vida até o fim dela chegar. É a sua melhor opção, pois não há muito mais coisas para serem vistas na galáxia. Com 50 trilhões de anos, você já teve que trocar de lar 5 vezes, pois todas as anãs vermelhas em que você esteve chegaram ao final de suas vidas. Nada permanece, apenas você, uma testemunha solitária das eras passadas. Com 100 trilhões de anos, as anãs vermelhas finalmente deixaram de existir, e agora só existe você e objetos compactos como buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas. Você chegou ao fim da Era das Estrelas, testemunhando o término daquela era em que nasceu. Parece que perdas e finais são as únicas coisas que nunca acabam na sua vida imortal. No entanto, com a falta de matéria para se alimentar, os buracos negros estão inativos e você não consegue enxergar nada. O universo está escurecendo, tudo fica cada vez mais escuro. A única luz que você consegue ver são eventuais explosões que acontecem quando anãs brancas se encontram, estrelas de nêutrons colidem ou quando a luz de alguma delas é acretada por buracos negros. Com 100 quintilhões de anos, a galáxia se torna instável, parte do material é injetado para fora, enquanto outra parte entra em colapso no buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Você é arrastado para fora da galáxia e se torna algo vagando pela escuridão do universo. Enquanto continua vagando na escuridão, você observa ocasionalmente algumas luzes, que são buracos negros finalmente atingindo o fim de suas vidas. Na radiação Hawking, você assiste aos últimos fótons do universo, a última luz que você verá. Com 10 elevado a 2500 anos, você já perdeu a noção do tempo, vagando praticamente infinitamente pelo universo. A falta de luz é algo que faz perceber que você atingiu a era da escuridão no universo. Agora, só existe matéria escura, elétrons, e se você tiver sorte, alguns prótons, mas raramente se encontram devido ao tamanho vasto do universo, mesmo viajando na velocidade da luz.
Tudo está atingindo um estado de menor energia possível, e o fim está próximo, menos para você, o futuro extremo do universo. A entropia atingiu o seu limite e você se torna nada, sua consciência não pode mais existir. Tudo chegou ao fim, e você se pergunta se valeu a pena ser imortal. Você pode até ter sido o único ser humano a testemunhar tudo que era possível de testemunhar, mas sem ninguém para conversar ou compartilhar essas experiências além do seu próprio pensamento. Você simplesmente deseja que pudesse voltar no tempo e ter vivido e morrido como alguém normal. Talvez a beleza da vida fosse realmente o fato de que uma hora ela acaba, e que nós precisamos usar os nossos dias contados para amar, descobrir e compartilhar conhecimento. Com o universo chegando ao seu fim, você percebe que ser imortal, uma das coisas mais desejadas por seres humanos, é na verdade uma maldição. Você está no escuro, flutuando com frio no que um dia foi um universo vivo e colorido. Aproveite o fato de você ser mortal, pois isso torna a vida ainda mais especial. Aproveite seus dias. Muito obrigado por assistir.